Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez com um montão aí de novidades da semana, né? O Brasil é inesgotável. Cada semana a quantidade de bobagem que chega aí concorre com o mundo todo. Eu acabo de ver aqui esta pesquisa da Folha, saiu faz alguns dias, a votação do maior brasileiro de todos os tempos. A Folha perguntou isso a 200 intelectuais. Eu sei que esse negócio de intelectual, de cultura, é um problema. Quando se refere ao Brasil, né, quando eu ouço falar de cultura, eu saco do meu rolo de papel higiênico, né? Porque a gente já sabe o que vem por aí. Então, consultaram aqui 200 cidadãos, entre os quais o Ivan Junqueira, né, quem mais? José Sarney, Tom Zé, Hélio Bicudo, Isaac Karabchevski, Gofredo da Silva Teres, Zé Carlos Dias, Leonardo Boff, né, e outros do mesmo teor, Dona Zilda Arnes, né, para saber quem foi o maior brasileiro de todos os tempos. É curioso que houve aqui, nos Estados Unidos, uns 3 meses atrás, uma pesquisa semelhante, né? E o negócio ficou ali mais ou menos o Ronald Reagan ficou em primeiro lugar. Em segundo, estavam empatando ali George Washington e Abraham Lincoln, né? Mas não havia, vamos dizer, entre os vários nomes citados, não havia assim, muita diferença de tamanho, de envergadura ou de área de atuação. Quer dizer, todos os camaradas que foram citados como os grandes americanos eram indivíduos que tinham uma esfera de atuação que abrangia o país inteiro, quer dizer, cuja ação afetou o país inteiro, modificou, deu um novo rumo histórico, marcou efetivamente, né? Agora, no Brasil, o que esse pessoal escolheu é assim, um negócio tão, vamos dizer, subjetivo, tão grupal, né? Muitas vezes reflete assim, os interesses, conforme os interesses que aquele grupo tem, o sujeito acha que o sujeito que foi importante para aquele grupo é importante para o Brasil inteiro, como é importante para ele. Né? Como, por exemplo, vamos ver aqui, né? O Hélio Bicudo, né? O jurista Hélio Bicudo, ele cita como maior brasileiro de todos os tempos o ex-governador de São Paulo, Carlos Alberto Carvalho Pinto. Carvalho Pinto foi um bom governador, mas é uma figura de relevância apenas local. É verdade que ele foi ministro da Fazenda um tempo no governo João Goulart, mas ficou pouco tempo, não deu para fazer nada ali. A coisa já estava muito bagunçada e não conseguiu botar o mínimo de ordem que o país precisava, então. Mas, quer dizer, o Hélio Bicudo, ele deve dizer isso por boas recordações que ele tem do tempo do Carvalho Pinto. Então isso basta para dizer que é o maior brasileiro de todos os tempos. Ele não quis dizer assim, qual é a pessoa que o Hélio Bicudo mais admira, qual é a figura local que mais chamou a atenção ali. Não, tem que ser alguém que, naturalmente, é importante para o país inteiro. Quer dizer, se ele pergunta qual é o brasileiro mais importante de todos os tempos, você está respondendo, de certo modo, em nome do Brasil. Você tem que aprender a raciocinar em termos da dimensão nacional, né? E agora, parece que no Brasil isso tornou impossível. Isso é um sinal, vamos dizer, não só da fragmentação da cultura e da autoimagem do Brasil, mas um sinal de incultura fabulosa, porque todos esses 200 intelectuais, pelo menos, se o povo é vítima dessa fragmentação da cultura e perdeu a visão, vamos dizer, do Brasil como unidade histórica, né, temporal, cultural, pelo menos esses 200 eles tinham obrigação de ter, porque eles tiveram toda a chance de estudar e são consideradas até pessoas letradas. Mas entre os tipos que foram mencionados, né, como o maior brasileiro de todos os tempos, o que teve mais votos, naturalmente, foi o Getúlio Vargas. Talvez tenha sido, de fato, o brasileiro que mais marcou a história do Brasil. Né? Também teve alguns que votaram, vamos dizer, no José Bonifácio. Bom, o José Bonifácio, de cara, é o fundador do país, é o sujeito que inventou o Brasil. E, sem dúvida, foi o maior estadista brasileiro. Por isso mesmo, só que é o contrário do que aqui...
vamos dizer, os fundadores do país são honrados até hoje. E no Brasil, ao contrário, Zé Bonifácio, depois que fundou o país, a primeira coisa que o país fez foi mandá-lo de volta para Portugal, exilá-lo em Portugal. Então isso aí já, de certa maneira, era uma profecia, um anúncio do que viria por aí, né? Mas o Getúlio Vargas teve um determinado número de votos, o Zé Bonifácio também teve alguns, Juscelino teve alguns, Machado de Assis teve muitos. Mas teve tanto voto em pessoa insignificante, não que sejam insignificantes em si mesmos, mas insignificantes dentro da escala de Brasil e de história do Brasil. É um país que já tem, não sei, como existência independente, tem mais de 2 séculos. E na história total, 5 séculos e pouco. Então, a pessoa tem que conseguir pensar nessa escala. Agora, por exemplo, a dona Zilda Arnes votou no irmão dela, no Dom Paulo Evaristo. Eu digo, mas olha, o que o Paulo Evaristo fez? Ele nunca fez coisa nenhuma. O Paulo Evaristo só atrapalhou a vida dos outros, só falou besteira pra caramba. Tá certo? E é também uma figura local. Não marca a história do Brasil dessa maneira. Outros aqui, vamos ver. É incrível. 3 votaram no Lula. Bom, no Lula até admito, porque ninguém pode dizer que o Lula não mexeu com o país inteiro, né? Mas uns aqui põem o Paulo Freire. Eu digo, mas que o Paulo Freire é uma figura de um certo momento histórico, tá certo? E já completamente desmoralizado como educador, até pelos seus próprios colaboradores e discípulos, né? Quer dizer, que era mais um manipulador do que um educador, né? Outros aqui colocam o Tiradentes. Eu digo, olha, Tiradentes historicamente foi insignificante, quer dizer, a Inconfidência Mineira não teve resultado algum, foi historicamente inócuo. Já no século XIX, o grande historiador Capistrano de Abreu já reclamava desse negócio, né? Dizia que isso aí era um símbolo inventado a posteriori, mas que a Inconfidência Mineira não teve realmente importância histórica. Ela se tornou um símbolo retroativo de movimentos posteriores. Quer dizer, a mesma coisa acontece com o Zumbi dos Palmares. Quer dizer, o Zumbi dos Palmares não teve importância histórica no momento, mas passados não sei quantos séculos, então surge um movimento, grande movimento se inspira retroativamente naquele símbolo. Mas note bem, ser um símbolo adotado retroativamente por um movimento não torna um personagem historicamente importante. Isso me parece uma coisa bastante óbvia. Mas teve gente aqui que votou no Tom Jobim. O Tom Jobim, para mim, é autor de música de elevador, né? Um bom compositor de música de elevador, mas como é possível, né? Quer dizer que um compositor de música popular seja o maior brasileiro de todos os tempos. Eu imagino o pessoal aqui, né, por exemplo, votando, sei lá, no Michael Jackson ou na Madonna. Essa ideia jamais ocorreria um americano. Quer dizer, qualquer cidadão americano tem ideia do que é nacionalidade, do que é a dimensão histórica do país. Todos têm. Mas todos sem exceção, só se for retardado mental. Se pergunta para qualquer americano na rua qual foi o maior americano de todos os tempos, ele sabe que a pergunta se refere a alguém, vamos dizer, cuja ação afetou a vida de todos, tá certo? E afetou de preferência positivamente. Positivamente ou negativamente você pode até, vamos dizer, discutir, mas tem que ser alguém desta envergadura, tá certo? E que afetou não só num ponto específico, especializado, por assim dizer, mas ajudou a moldar o país. Todo mundo entende imediatamente que essa pergunta se refere a isso. Agora aqui, por exemplo, o Luiz Carlos Barreto respondeu, o maior brasileiro de todos os tempos foi o Mané Garrincha. E como é possível um treco desse? Né? O Garrincha não afetou nem a vida dele próprio. O Garrincha só se ferrou a vida inteira. Tudo que ele fez deu errado, a não ser o que ele fazia em campo, saía do campo, só se azarava. Quer dizer, era o tipo do personagem impotente, não agia, né? Ele era agido pelo meio ambiente. Outro aqui, Gerry Dávila, brasilianista, cita o Ademar Ferreira da Silva, aquele que foi campeão olímpico de salto triplo. Ora, o Ademar Ferreira da Silva era compadre da minha família. Ele vivia lá em casa, eu vivia no colo dele, para mim era o meu ídolo, porque era um grande esportista, essa coisa toda. Mas jamais me passaria na cabeça votar no Ademar Ferreira da Silva, só porque ganhou um campeonato olímpico de salto triplo. Não tem sentido. Quer dizer, qual é o efeito de longo prazo dessa ação? É nada isso. Quer dizer, não,
Nós temos aqui 200 intelectuais, entre aspas, que não têm ideia do que são as forças formadoras, forças históricas formadoras de um país. Não são capazes de raciocinar nesse nível. Eles pensam, confundem apenas a sua admiração pessoal com a escala, vamos dizer, a escala do país. Quer dizer, é por isso que o país está nessa merda que está. Porque se você pega 200 palpiteiros, né? Então, de certo modo, são palpiteiros profissionais. Eu também sou um palpiteiro profissional. Tá certo? Eu estou no mesmo ofício deles. Eu sou um formador de opinião. Mas justamente porque eu sou um formador de opinião, eu tenho que pensar duas vezes antes de dizer qual é o maior brasileiro de todos os tempos e escolher qualquer sujeito que eu admiro. Eu podia até ter escolhido o próprio Ademar, quer dizer, era um ídolo de infância. Né? Mas eu não tenho o direito de confundir, quer dizer, as minhas admirações de infância com aquilo que é de interesse do país inteiro. Né? Tem dois aqui que votaram no Zumbi dos Palmares. Um votou no Silvio Santos. O Zé Simão votou no Silvio Santos. Gozação, evidentemente, né? Mas o Clóvis Rossi já não votou em ninguém. Falou, ninguém. Quer dizer, não existe o grande brasileiro. Provavelmente o único grande brasileiro é ele mesmo. Então, né? Agora, o Oscar Niemeyer votou, adivinha em quem? É claro que no Luiz Carlos Prestes. O que fez o Luiz Carlos Prestes? O Luiz Carlos Prestes não fez absolutamente nada. Quer dizer, a ação dele foi absolutamente inócua. Já no tempo da coluna, a coluna apenas fugiu. Ela se notabilizou por conseguir escapar do exército, fugir, né, por todo o território nacional e, no fim das contas, não fazer coisa nenhuma. E depois fez um monte de besteira. Quer dizer, você não pode dizer que ele foi uma força formadora do país. Eu vou dizer, bom, até certo ponto foi, porque o Partido Comunista teve uma influência muito grande, mas dizer que isto foi benéfico para o país? Olha, em primeiro lugar, na União Soviética ninguém jamais levou a sério nem o Partido Comunista Brasileiro inteiro, quanto mais o Luiz Carlos Prestes. Eles consideravam esses comunistas brasileiros uns palhaços, tá certo? Porque eram pessoas incapazes de fazer qualquer coisa. E, de fato, a grande influência do comunismo na vida nacional se deve a decurso de prazo, tempo, e simplesmente a ausência de forças conservadoras organizadas. Mas, quer dizer, não é de hoje que não tem isso. A única tentativa de moldar, por exemplo, um partido conservador foi a antiga UDN. Isso que nunca passou, vamos dizer, de uma organização de elite, que tinha elementos de algum valor, mas que, de fato, só conseguia se comunicar com o povo, e mesmo assim precariamente, através de um porta-voz, que era o Carlos Lacerda. Os outros todos só falavam para si mesmos. Né? Então, num país onde não existe direita, e hoje em dia existe menos do que nunca, é muito fácil a esquerda tomar conta. Bom, agora, mudando aqui de assunto, tem aqui um cidadão que me manda uma carta, Miguel Catalão. Olá, esse último texto do Papa está demais, meus parabéns. O Reinaldo Azevedo é muito inteligente, mas ficou claro com o esforço para salvar o Papa. Não há nada a fazer quando a mente não está livre para pensar. Como já escrevi para ele, até a minha empregada sabe que o Papa é eleito pelos homens. Logo é um político. Não resta dúvida que o Papa é um cargo político também. Desde Abraão, passando por Moisés, Davi, etc., sempre foi Deus quem escolheu sem olhar a idade, estatura, condição social, etc., etc. A hora que eu frequento as igrejas mais miseráveis, onde Deus mais fala pelo Espírito Santo, e nunca ouvi lá nenhuma referência aos males do capitalismo. Mas é óbvio, se você começa a falar dos males do capitalismo, tá certo? Isso aí já vale para o exorcismo dos anjos. Você manda os anjos tudo embora. Tá certo? Porque esse negócio de falar mal do capitalismo, tá certo? É coisa de gente de mentalidade doente. Tá certo? Quer dizer, eu não conheço uma pessoa que em sã consciência, vamos dizer, escolheria viver num regime comunista, a não ser que seja, por exemplo, um espião. O espião, você trabalhou como espião aqui nos Estados Unidos, foi descoberto, bom, então ele tinha que ir correndo para a União Soviética, que só lá poderia sobreviver. Mas escolher, porque dizer que lá a vida é melhor, União Soviética, ou China, ou Cuba, ninguém escolhe, tá certo? Então esse pessoal, tudo tá com hipocrisia e, sobretudo, são meninos mimados, né? E conversa de menino mimado, Deus é que não vai ouvir, tá certo? Então, mas já ouvi inúmeras coisas do tipo, vai chegar alguém conhecido seu para te pedir ajuda e Deus manda te dizer que ai de ti que ajudes, porque ficarás na mesma prova dessa mesma pessoa. Assim como também já ouvi mandar determinada pessoa trabalhar em vez de ficar pendurado nos outros.
Então, Olavo, o melhor dos mundos, aquele onde reside, a verdade é estar na dispensação de Deus e ouvir e aceitar o que Ele quer para as nossas vidas. A propriedade não é privada nem pública, é de Deus. Oh, finalmente alguém entendeu isso. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, que no Brasil só se conversa essa coisa do público e do privado, né? Quer dizer, eles não entendem nem mesmo, quer dizer, que a noção da propriedade, ela é relativa em si mesma. Quer dizer, a propriedade de um, ela é definida pelos limites que os outros têm. Quer dizer, a propriedade não é a propriedade no sentido econômico, no sentido jurídico, não é propriedade como no sentido lógico. Por exemplo, o homem tem a propriedade de aprender gramática. É uma propriedade que, vamos dizer, não tá, é algo que não faz parte da sua essência, mas que decorre dela, né? A propriedade no sentido jurídico não é propriedade no sentido lógico. Quer dizer, é uma coisa acidental que é acrescentada de fora e que é definida negativamente, tá certo? Então, é óbvio que em si mesma a propriedade não pode ser privada nem pública. E evidentemente é de Deus, claro. Muito bem. Agora, o próprio Reinaldo Azevedo, comentando aqui o meu artigo sobre o Bento XVI, ele lembra que Olavo sabe que concordamos sobre a inutilidade de ser manso com as esquerdas. Quanto ao mais, observo que me limitei a contestar que a referência do Papa a Marx se trata de um elogio. Aí o Reinaldo tem toda a razão. Não há elogio nenhum a Karl Marx ali naquelas coisas que o Papa falou. O que há é um ataque aos capitalistas, né, conforme eu expliquei no meu artigo, né? Agora, discordo de que haja uma conexão entre isso que chama de anticapitalismo católico e a teologia da libertação. Então você tem razão. Muito antes de haver a teologia da libertação, já havia uma tendência anticapitalista dentro da igreja. Desde o século XIX isso é notório. Tá certo? Especialmente porque eles se apegavam muito à doutrina de São Tomás de Aquino, a ideia do preço justo, etc. Se bem que o próprio São Tomás de Aquino, como ele diz o que é o preço justo, mas ele não diz como se encontra o preço justo. E daí os escolásticos portugueses, que eram absolutamente notáveis, logo depois fizeram esta observação de que, não havendo um critério objetivo de fixação do preço justo, a única maneira é deixar por conta do mercado. Tá certo? E de fato tem sido assim desde que o mundo é mundo. E eles disseram isso 2 séculos antes de Adam Smith. Mas parece que a chamada doutrina social da igreja jamais prestou muita atenção nisso. Embora a igreja defenda a propriedade privada, ela sempre teve alguns problemas, vamos dizer, com a questão dos juros, às vezes porque a gente vê que os doutrinários católicos não entendiam direito como é que funcionava o negócio, né? Não entendia bem o princípio do lucro. Aliás, eu escrevi sobre isso, um artigo chamado Capitalismo e Cristianismo. E, quer dizer, se Santo Tomás de Aquino tivesse lido von Mises, concordaria inteiramente com von Mises, né? Aliás, von Mises não, o Eugen von Böhm-Bawerk, tá certo? Ele já diz que a questão, vamos dizer, dos juros é o seguinte: a diferença do pobre e o rico não é só que um tem mais dinheiro e o outro tem menos. É que o pobre precisa do dinheiro na hora e o rico pode esperar para gastar depois. Entendeu? Então, a diferença aí é que um sujeito empresta o dinheiro ao outro, ele está dando um dinheiro atual em troca de um dinheiro meramente virtual. Tá certo? E no tempo decorrido, vai ter uma passagem, vamos dizer, como diz, da potência ao ato. Tá certo? Então, é justo que o sujeito seja remunerado por isso. Não tem nada de errado nisso, não. Mas a pessoa da igreja ainda tinha reservas quanto a este ponto. Mas o Reinaldo tem razão. Quer dizer, não há uma... A teologia da libertação é um filhote, vamos dizer, exagerado e monstruoso deste anticapitalismo que já havia na Igreja Católica desde o século XIX. Porque a igreja tinha um lado anticapitalista, mas muito mais anticomunista. E esse pessoal que pega esta brecha e explora, né, essa pequena semente anticapitalista que tinha na doutrina da igreja, eles pegam e exageram isso até virar tudo do avesso e transformar numa apologia do comunismo.
Viu? Muito bem. Então aqui tem uma carta da Adelice Godoy. Adelice foi minha aluna em São Paulo. Tudo bem aí, Adelice? Então vamos lá. Só para dizer que os seus textos e seus programas de rádio estão muito, muito bons. A diferença que existe entre liberais e conservadores que você descreve nos seus textos é muito esclarecedor. Eu fiz uma pergunta para você há tempo, tinha ficado de ligar para você, mas não deu certo. Então vai de novo. A pergunta está baseada em algumas coisas que você colocou no seu último artigo e numa observação que você fez em uma das suas aulas, que eu acho que não entendi direito. Você colocou que individualmente a neurose é como uma mentira que o sujeito contou e depois de muito tempo ele esqueceu que era mentira, passou a acreditar naquilo. E você, se eu entendi direito, diz que existe um paralelo com essa neurose coletiva que descola o pensamento da realidade. Isto é, a paralaxe cognitiva. É exatamente isso. Você disse que em algum momento alguém mentiu deliberadamente e que depois as pessoas passaram a agir acreditando genuinamente na mentira contada. E houve um primeiro mentiroso. A pergunta é, pode o ser humano ser moldado tanto pela situação vigente que ele esqueça o aviso do bem e do mal? A gente não tem intrinsecamente o sentido claro do bem e do mal dentro de nós mesmos? Bom, Adelice, aí é o seguinte, uma coisa é você ter o instinto do bem e do mal, esse instinto todo ser humano tem, a não ser que seja um sociopata completo. E realmente tem, quer dizer, nós temos a aptidão para discernir o bem e do mal, mas essa aptidão é como a aptidão que nós temos para andar. Vira, se aprender a andar, todos nós temos uma capacidade, mas se ninguém te ensinar a andar, você vai ficar andando de quatro. O que acontece, vamos dizer, com os meninos lobos, né? Se um menino é adotado por um alcateia de lobos, ele sobrevive. Por quê? Porque o leite da loba serve para ele. E a loba, de fato, alimenta a criança. Mas ele fica andando de quatro o resto da vida. Quer dizer que a capacidade para fazer uma coisa, ela não aparece, ela não se manifesta sozinha. Então, essa capacidade para discernir o bem e o mal, nós de fato a temos. Mas ela pode ser atrofiada se não for, vamos dizer, treinada no devido tempo. E, em segundo lugar, essa questão que eu estou falando da mentira esquecida, que a definição, aliás, não é minha, é do meu falecido amigo e mestre, o Juan Alfredo César Müller, que dizia, a neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Eu acho essa definição absolutamente perfeita, e acho que ela vale tanto para os indivíduos quanto para as comunidades. Então, o que a Adelice pergunta é se esse senso inato que nós temos do bem e do mal não seria uma espécie de vacina contra esta mentira esquecida. Fala, não é não, Adelice. Porque você discernir o bem e o mal é uma coisa, e você discernir uma questão de fato, uma veracidade ou falsidade de fato, é outra operação completamente diferente. Quer dizer, aí você precisa ter todas as informações. Ademais, a capacidade de discernir o bem e o mal não quer dizer que você vai escolher ser necessariamente o bem. No começo, você escolhe o mal sabendo que é mal. Tá certo? Depois, aos poucos, você não aguenta. O seu arrependimento fica muito. E o próprio instinto que o ser humano tem pelo bem o faz com que ele passe a nomear o mal de bem. Quer dizer, porque, vamos dizer, as várias virtudes, elas não operam necessariamente em consonância. Elas podem entrar em conflito umas com as outras. Tá certo? Por exemplo, vamos dizer, o desejo que o sujeito tem de ser honesto, puro, etc., pode ser nele, por exemplo, mais desenvolvido do que a coragem, ou a coragem ser mais desenvolvida do que a honestidade. Isso é sempre possível. E quando você tem um pequeno defasar entre uma virtude e outra, elas já viram um problema. Né? Então, essa coisa da paralaxe cognitiva, aliás, isso vai ser exatamente esse ponto que você está mencionando aqui, vai ser assunto da minha próxima aula no dia 18, na aula por videoconferência em São Paulo. Quer dizer, como é que a partir, vamos dizer, do século XVI, cada filósofo, cientista, etc., ficava tão entusiasmado com alguma novidade que ele tinha descoberto, que às vezes não percebia que aquilo estava entrando em contradição total, né, com tudo que ele mesmo fazia e acreditava na vida. Por exemplo, o fato de que nessa época todo mundo tentasse matematizar a imagem da natureza, quer dizer, reduzir todos os fenômenos naturais a equações matemáticas, né, contrasta com o fato de que justamente nesta mesma época eles começaram a separar a geometria de astronomia, porque antigamente se entendia
onde a geometria como o estudo do espaço real. A partir daí começa a ser meramente um espaço formal, um espaço ideal, né? Quer dizer, mas se você está separando a geometria da realidade, como é que no mesmo instante você está buscando, vamos dizer, com fórmulas geométricas ou matemáticas, a raiz e o fundamento da realidade? É pior ainda. Nessa época tem uma grande influência platônico-pitagórica. Então eles acreditavam que Deus escreve o livro da natureza em números, como dizia Galileu. Só que a maneira como eles entendiam o número nessa época já era muito diferente e muito estragada em relação ao pitagorismo originário. O pitagorismo se referia aos números como formas, quer dizer, a forma da unidade, a forma da dualidade, a forma da trindade ou ternariedade, etc, etc. Quer dizer, cada um desses números era uma estrutura lógica interna, não era só um número quantitativo, quer dizer, era um número como arquétipo formador, quer dizer, o número como expressão, como fórmula das próprias essências dos seres, né? E eles não entendiam o número assim, entendiam apenas o número como o número de ordem quantitativa, quer dizer, o número como unidade de medida. Ou seja, no momento mesmo que eles já não estavam entendendo o pitagorismo, eles resolveram pitagorizar tudo. E quando a gente vê essas coisas acontecendo por volta da Renascença, a gente começa a entender a raiz de toda a maluquice que viria alguns séculos depois, onde as pessoas já não têm mais condição de discernir a verdade do erro. Tá certo? Quer dizer, essas ideologias de massa que estupidificam então nações inteiras jamais teriam sido possíveis se neste período de formação do mundo moderno tivesse havido um pouquinho mais de critério, um pouquinho menos de entusiasmo pelas descobertas novas, e um pouquinho mais de critério ao discuti-las. Mas acontece que todas essas descobertas, tão logo elas aparecem, elas viram dogmas. Por exemplo, depois, as pessoas têm hoje dificuldade de entender o que representava, por exemplo, a autoridade de Newton no século XVIII. Newton tinha uma autoridade mais indiscutida do que a da Bíblia. A pessoa achava que ele tinha descoberto todo o segredo do universo. Metade dos intelectuais pensava assim. A outra metade podia não gostar muito. Newton sempre teve alguns críticos, mas eles nunca foram ouvidos. A maioria mesmo achava que aquilo era um dogma e que nunca mais surgiria dificuldade quanto àqueles pontos. Quando veio no século XX a nova física, bom, daí bagunçou tudo. Mas quem poderia, o único sujeito no século XVIII que desconfiava que podia surgir algum problema dentro da física era Leibniz. O resto não achava que Newton tinha resolvido tudo, né? Tem até o verso do Pope, o poeta inglês, que antes era tudo trevas, e daí Deus disse, faça-se Newton, e daí tudo virou luz, né? Quer dizer, Newton virou o próprio portador da luz, de certo modo era portador da luz. É um negócio luciferino, de fato, né? Quer dizer, esta idolatria de Newton, sem dúvida, foi uma coisa luciferina. Ah, bom, vamos para outra carta aqui. Tem aqui o Ricardo Marques Silva, diz que o sogro dele é um médico homeopata paulista que diz que me conhece e eu fui cliente dele, e me manda lembrança. Só pode ser, então, o Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, que não só era um grande médico, mas um grande homem. Eu sempre achei o Dr. Carlos Armando um gênio. Eu o conheci através do nosso amigo comum, o Dr. Juan Alfredo César Miller, e sempre fiquei muito impressionado, vamos dizer, com a profundidade e a acuidade com que esse homem tratava cada caso, né? Então, um abraço, Dr. Carlos Armando. É um grande prazer ouvi-lo, né? Muito bem. Tem uma outra cartinha aqui do Nestor Luiz Arosteg de Carvalho. Essa carta é muito importante. Ele gostaria de tratar de um livro que descobri casualmente na estante de um amigo. Trata-se de A Mistificação das Massas pela Propaganda Política, de Serge Chacotin, publicado aqui pela Civilização Brasileira. Mais do que nunca esse nome parece irônico ou sarcástico. Em 1967, com tradução de Miguel Arraes, do original publicado pela edição Gallimard em 1952. Na ocasião não pude ler todo, pois estava apenas passando o fim de semana. Vale destacar que o autor dedica esta obra, aspas, à memória de dois homens que me inspiraram na sua educação. Meu grande mestre Ivan Pavlov, o genial pesquisador dos mecanismos sublimes do pensamento, e o meu grande amigo Herbert George Wells, o genial pensador do futuro.
E nesse livro ele apresenta a receita de construção do novo mundo, trata a história desse movimento até então e mostra os planos de ação para o futuro, que não por coincidência descreve exatamente o que aconteceu em seguida nas décadas 60 em diante até os dias de hoje. O estímulo ao conflito de gerações da década de 60, o feminismo, o combate ao racismo, entre aspas, como forma de desagregar a sociedade para melhor conduzi-la, no melhor estilo dividir para conquistar, o sindicalismo nos movimentos sociais, a doutrinação das novas gerações através da escola, da cultura e das artes, fundamentado no conceito de condicionamento pavloviano. De fato, Nestor, você tem toda a razão, eu tinha até me esquecido desse livro, mas quando ele se baseia, né, no Pavlov, quer dizer, por um lado, toda esta manipulação das massas, de fato, tem como fundamento inicial a questão do reflexo condicionado. E quanto ao Herbert George Wells, foi o sujeito que escreveu, vamos dizer, uma pá de livros, né, traçando o plano do que ele chamava do mundo planejado. Né? O planejamento global foi uma ideia do Wells, e essa ideia pegou. Quer dizer, o Wells tem discípulos em toda parte até hoje, até mencionei, né, no programa passado. Quer dizer, esse foi o grande inspirador de todo o socialismo fabiano e inspirador do negócio da nova ordem mundial. Basta você ler os livros do Wells, quer dizer, não são livros de previsão, é um planejamento. Quer dizer, é o que ele chama, vamos dizer, da a revolução aberta. Né? E isso está sendo posto em prática diante dos nossos olhos. E ainda tem gente que diz que isso é teoria da conspiração. Como conspiração? Está aqui o plano, está sendo executado publicamente, na cara de todo mundo. Né? Quer dizer, isso não é uma conspiração. Conspiração você tem que esconder. Agora, quando você conta com a idiotice alheia, você não precisa esconder nada. Você faz as coisas, vamos dizer, que o idiota considera improváveis, então o idiota não acredita que estão sendo feitas. É assim mesmo. Muito bem. O que mais temos aqui? Aqui, Vitor Meirelles. Ao navegar pelo site Digestivo Cultural, encontrei uma matéria sobre um jornalista que disse ter trocado umas ideias contigo no show do Los Hermanos. Atrás. Quem escreveu essa matéria foi o Paulo Pousonoff. Né? É uma matéria assim, uma gozação, evidentemente ele jamais me encontrou nem lá, nem em parte alguma. Eu nunca vi a cara do Paulo Pousonoff. Uma vez eu dei uma entrevista para ele por internet. Ele passou as perguntas e eu respondi. E como eu fui amável com ele, acho que ele ficou com raiva de mim. Né? E daí tem essa coisa de escrever lá que eu sou um roqueiro, né? Que eu sou roqueiro, metaleiro, etc, etc. É claro que é gozação, eu nunca estive lá e ele nunca me viu em parte alguma. Vamos lá. Aqui me escreve de Ramiro Marques, prezado Dr. Olavo de Carvalho. Seus escritos são uma inspiração e fonte de conhecimento. Continue. Sou seu leitor todos os dias. Sou estudioso da política e da ética de Aristóteles há muitos anos. Tenho escrito livros sobre o assunto. Uma parte do meu texto sobre a ética de Aristóteles está no meu website. O website é www.eses.pt/Ramiro/index.htm. Vale a pena dar uma olhada. Esses trabalhos deles são realmente muito bons. Agradeço muito a sua carta e a indicação, sobretudo a indicação do seu site, Ramiro. Quanto a esse negócio de continue, pode deixar que eu mal estou começando. Muito bem. Vamos lá. Tem algumas questões para o Throat Speak. Que tipo de música você ouve? Se elas influenciam o trabalho. Olha, eu raramente ouço música. E quando ouço, eu ouço sempre as mesmas. Em geral, eu ouço Bach e Wagner. E eu gosto de música caipira. Música caipira brasileira, música caipira americana. Né? E música folclórica antiga de qualquer nação europeia. Eu gosto de tudo isso. Quer dizer, eu gosto do que é bem popular e do que é bem erudito. Tudo que está no meio, eu não gosto, não. Quer dizer, essa coisa que o pessoal chama de popular, mas que na verdade é música industrial, né, que vai aí do Tom Jobim, Madonna, né, Michael Jackson, tudo isso aí para mim é perda de tempo. Aqui, Rômulo Viana, mais uma vez você está com a razão. Os militares de hoje, de sandálias e bermudas, perderam o poder moderador, a liderança. Virou uma atividade lúdica e a política. No livro Ideais Traídos, do general Silvio Frota, prefaciado por seu filho, meu amigo dileto Luiz Paragana da Frota, fica claro quando começou essa deterioração. Será reversível
Olha, Rômulo, não tenho a menor ideia, mas o negócio está ruim. Porque a gente vê que mesmo quando os militares reagem à situação, eles não estão entendendo direito, tá certo? Porque, em primeiro lugar, tem muito militar influenciado aí por esse pessoal do Lyndon LaRouche, né, que tem, vamos dizer, esse sim é o teórico da conspiração. Ele acredita que é uma conspiração contínua dos capitalistas que começou em Veneza, quer dizer que a pessoa, ele chama todo mundo os venezianos, né? E ele diz que foi uma conspiração de aristotélicos contra platônicos, né? Por incrível que pareça, ele é o único sujeito que diz que na Renascença predominaram então os ideais aristotélicos sobre os platônicos. Isso é a exata inversão da realidade. Mas, então, o pessoal, por exemplo, tem muita gente que acredita na história dos controladores, né? Eu devia até estar lendo no site do Jorge Serrão, porque os controladores, então com isso ele quer dizer esses grandes capitalistas que são os inspiradores, criadores e inspiradores da nova ordem mundial, mais ou menos na linha do Herbert George Wells. E eles acreditam nessa coisa de controladores, e tudo que acontece eles atribuem aos controladores. Falam, olha, eu já expliquei e vou explicar de novo. Planos de governo mundial existem e estão em execução, mas não é um plano só, não é unívoco. Tá certo? Você tem pelo menos 3 planos em concorrência. Você tem este da nova ordem mundial, você tem o plano do Pacto de Solidariedade de Nanquim, que é Rússia e China, e você tem todo o projeto islâmico, que é um projeto globalista já de muitos séculos. Tá certo? Eles não operam em conjunto, tá certo? E você tem ainda o que eles chamam novo século americano, que não é bem um projeto de governo global, é um projeto global, mas não de governo global, que é o projeto dos nacionalistas americanos, que gostariam que os Estados Unidos tivessem, vamos dizer, uma posição hegemônica, mas não como governo mundial, tá certo? Então você tem esses 4 planos mundiais em plena concorrência e às vezes conflito aberto. Ele explica tudo como obra dos controladores, aí já é maluquice. Tá certo? Isso é como você explicar tudo como conspiração maçônica, conspiração judaica, etc, etc. Isso tudo é loucura, não é assim que se faz. Tá entendendo? Você, para rastrear um movimento histórico, você tem que ir, vamos dizer, pela transmissão de significados de uma geração a outra, de maneira mais ou menos documentada, de modo que um se refere ao outro, que se refere ao outro, que se refere ao outro, aí você rastreia, você identifica uma corrente histórica, vamos dizer, documentadamente, né? Mas, assim, você ir por analogia, só porque apareceu uma coisa no século XX que se parece com outra do século XVIII, não quer dizer que tem continuidade, não. Por exemplo, você falar, por exemplo, a Ordem dos Illuminati, etc. Bom, claro, existe a Ordem dos Illuminati e tem gente que pensa mais ou menos como os Illuminati, mas não quer dizer que você tem uma continuidade da ação histórica. Você precisa aprender a distinguir o que são analogias do que são continuidades. Esse pessoal não sabe. Tá certo? E esse tipo de teórico influencia muito a cabeça dos nossos militares. Tá certo? E eles acreditam nisso. Então acreditam que o Brasil é vítima de uma conspiração dos capitalistas aí de Nova York unidos com os comunistas. Fala, não é bem assim. Né? Então, como sempre, o problema do Brasil é a falta de cultura. As pessoas não estudam, elas não leem livros. Eu lembro que uma vez eu disse numa classe que um estudioso precisava ler pelo menos 80 livros por ano, as pessoas quase me bateram, ficaram assustados, né? Acharam que eu queria massacrá-los. E então, assim não dá, quer dizer, se não ler pelo menos 80 livros por ano, você não vai conseguir acompanhar o que está acontecendo. Muito bem. Agora, uma coisa que aconteceu esta semana, antes de passar para outra carta, né? Vejam que coisa. Uma das principais líderes feministas, aqui saiu na Folha, uma das principais líderes feministas do alto escalão da rede de organizações feministas que está por trás da promoção do aborto no Brasil, acaba de escrever uma carta aberta ao ministro da Saúde para que ele reconsidere a sua insistência em promover um plebiscito para legalizar o aborto no Brasil. Por que ela está fazendo isso? É simples. O ministro foi falar de negócio de aborto em Fortaleza, foi vaiado, o pessoal vaiou. Tá certo? Saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que o brasileiro é maciçamente contra o aborto, contra a eutanásia, contra essa porcariada feminista, abortista, sua loucura gay, essa lei da mordaça gay. Ninguém quer isso, pô.
O pessoal pode até aceitar a ideia de casamento gay, tá? Aceita com restrições, tá entendendo? Mas a lei da mordaça gay ninguém quer, muito menos que abortismo e eutanásia, etc. Quer dizer, o povo brasileiro é maciçamente conservador. Como saiu esta pesquisa na Folha, imediatamente aquele pessoal que estava tão entusiasmado de fazer um plebiscito, já voltou atrás, não quer mais fazer plebiscito. E agora, o engraçado é o ministro da Saúde, né? Quer dizer, o sujeito que se chama Temporão. Então, esse seu Temporão diz que o brasileiro é contra o aborto porque é um povo muito mal informado, um povo, né, inculto, não sabe o que está falando. O povo é muito inteligente quando vota no Lula, tá certo? Mas quando não quer mais o aborto, aí imediatamente ficou todo mundo burro. Mas é assim, eles só querem plebiscito quando der para aprovar o que eles querem. Como levaram aquela entortada no plebiscito das armas, quer dizer, gastaram bilhões de propaganda. E do outro lado tinha 3 ou 4 fulano, entre os quais o meu leitor Raimundo Niscioli, que eu considero um herói nacional, fazendo lá uma campanha de esclarecimento. E o pequenininho ganhou do gigante, quer dizer, o Davi ganhou do Golias, né? Então houve, acho, 70 e tanto por cento de rejeição ao negócio. E também, aí o Benê Barbosa, também o professor Benê Barbosa, o Raimundo e o Benê Barbosa fizeram aquela luta heróica contra a campanha do desarmamento civil e ganharam, né? E agora também esse pessoal do governo está descobrindo que o brasileiro é contra aborto, contra a eutanásia, contra tudo que este pessoal moderninho gosta, tá, né? Contra todo o programa da nova ordem mundial, a qual é representada no Brasil pelo PT e pelo PSDB. E se faltar muito, pelo PFL também. Né? No Brasil é o país mais puxa-saco da ONU que tem no universo. Tudo que a ONU manda fazer, a gente faz direitinho. Né? Agora, esse pessoal, vamos dizer, eles não têm mesmo vergonha na cara. Quer dizer, eles querem o plebiscito, mas quando eles dizem que vão perder o plebiscito, eles não querem mais. Né? Mas que sacanagem, como é que pode ser? Ai, meu Deus do céu. Diz que aquela senhora Michele, que tinha aquele puteiro lá em Brasília, né, agora, diz que ela abriu um puteiro em Londres. E o puteiro também chama Brasília. Né? E diz que tinha uma mocinha lá, chamada tal de Sabrina, diz que chegou a atender 27 clientes por dia. Diz que estavam ganhando, sei lá, diz que milhões. Né? Acho que era 200 mil libras por ano, uma nota preta. Né? A polícia foi lá e fechou o negócio. Mas olha, se você pegar todos os espermatozoides que foram gastos no puteiro Brasília, em Londres, não dá para fabricar o número de filhos da puta que tem na política brasileira. Gente que é assim, quero plebiscito, plebiscito, plebiscito. Daqui a pouco faz uma pesquisa e vamos perder o plebiscito, não quero mais. Quer dizer, gente que não aceita a regra do jogo, gente que só quer estar por cima sempre. A democracia consiste em você, às vezes, estar por cima, às vezes, estar por baixo. Quer dizer, um partido sobe, governa, depois perde a eleição, vem o outro e faz o contrário do que ele fez, corrige os erros dele, e depois o outro partido corrige os erros do outro, e assim por diante. Isso é que é a democracia. Quer dizer, a democracia é a rotatividade do poder, mas rotatividade, ele só quer rotatividade no motel, você está entendendo? A rotatividade é lá no puteiro Brasília, em Londres. É só esse tipo de rotatividade que eles querem. Oh, meu Deus do céu. Agora, eles não gostam que falem mal deles, não. Quer dizer, é que nem esse pessoal gay. Quer dizer, o gay agora, eles querem ser, vamos dizer, a única conduta humana que é proibido criticar vai ser a homossexualidade. Quer dizer, é incrível. Né? Vai virar uma conduta privilegiada. Você pode falar mal de tudo, você pode falar mal da religião, você pode falar mal da polícia, você pode falar mal do casamento, você pode falar mal da sua mãe, da mãe do outro, tal, mas falou do homossexualismo, você vai pra cana. Essa lei é tão absurda, que ela não deveria nem ser cogitada. Nem ser cogitada. Uma pessoa, nenhum grupo humano tem o direito de querer uma lei que proíba falar mal dele. Porque senão eu vou fazer uma lei, vou começar a fazer uma campanha, fazendo uma lei que é proibido falar mal do Olavo, porra. E cada um de nós, né, se junta, a gente junta meia dúzia, faz um grupo de interesse, queremos uma lei que proíbe falar mal de nós. Agora, esse negócio politicamente correto já chega a um absurdo, porque aqui tem um tal de
tal de Imos, que é um sujeito que faz um programa no rádio, é um humorista, né? Ele chamou as mulheres do time, um time de mulheres negras, ele chamou o time nappy-headed. Nappy-headed quer dizer que tem o cabelo feio, né? Foi considerado racista. Quer dizer, o sujeito agora não pode dizer, mas o que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer, então se fizer o nosso samba, negra de cabelo duro, e é bacana. Você não pode mais falar isso. Quer dizer, então assim, você pega o grupo se faz de vítima, e ele não admite que olhe feio para ele, que faça uma piadinha, que diga uma palavra que ele não gosta e já quer botar todo mundo na cadeia. Quer dizer, isso é autovitimização, isso é chantagem emocional da mais barata, tá entendendo? Quer dizer, isso é que devia ser um crime, quer dizer, a tentativa de manipular a opinião pública se fazendo de vítima. Agora, se tem um pessoal que não é vítima de jeito nenhum, é gay, tá certo? Porque se você estudar ao longo dos tempos, tá certo? Você vai ver que longe do gay ser um grupo minoritário oprimido, não, o gay sempre esteve muito bem distribuído entre opressores e oprimidos. Aqui acabou de sair um livro do sociólogo Stephen Murray. Não acabou de sair agora, não, saiu uma reedição, mas é um livro de 1997, Islamic Homosexualities. E ele diz o seguinte, ele diz que, em geral, no mundo islâmico, se considera que a homossexualidade não é uma orientação sexual. A homossexualidade é uma experiência temporária, é uma coisa que acontece sobretudo na adolescência. E que depois passa e o sujeito se consolida como heterossexual. Então, por isso mesmo, ali não existe um preconceito nem contra o homem mais velho que transa com o mais jovem, tá certo? E nem contra o mais jovem. Mas se existe um preconceito, existe um julgamento negativo do sujeito que continua dando depois que cresceu, né? Eu não sei se isso pode ser generalizado para o mundo islâmico inteiro, mas é mais ou menos uma coisa que vem da cultura greco-romana, que teria, segundo esse Stephen Murray, teria se conservado mais ou menos no mundo, em vários países islâmicos, tá certo? Então, eu acho que isso aí tem um fundo de verdade. Eu sempre achei que esse negócio de homossexualidade é coisa de moleque, tá entendendo? Também eu tinha lido alguma coisa sobre os índios do Xingu. Diz que havia muita homossexualidade entre os adolescentes. E que depois, quando eles faziam o rito de passagem para a maturidade, eles esqueciam aquele negócio completamente. Quer dizer, esse negócio de dizer que não existe ex-viado, não, parece que todos os índios do Alto Xingu, adultos, eram todos ex-viados. Um pouco de viadagem infantil, né? Todo mundo tinha, né? Aí pode dizer que nem o Dorival Caymmi dizia assim, os meninos estão lá brincando de cu. Então, é coisa de criança. Então, o Xingu estava cheio de ex-viados, né? Eu acho que deve ter um fundo de verdade psicológica nisso também. Quer dizer, também entender a homossexualidade não como uma orientação a qual o sujeito está obrigado. Parece que, porque o pessoal do movimento gay quer carimbar, quer dizer, teve uma, né, que nem Lord Byron. Lord Byron, ele transou com 200 mulheres, né, e 2 homens. Logo, o que ele era? Ele era viado disfarçado. Né? Agora, vai disfarçar bem assim, no raio que eu parto. O sujeito tentou comer 2 homens lá, ou dá para 2 homens, tentou, não deu muito certo, ele desistiu disso e comeu 200 mulheres. Aí ele fica carimbado como homossexual pro resto da vida, né? Quer dizer, eles fazem questão de colocar a homossexualidade como uma coisa que o sujeito não tem o direito de largar. Você sabe que até os nossos conselhos de psicologia aí, eles perseguem psicólogos, que, por exemplo, chega lá um cliente dizendo, olha, eu sou homossexual, mas eu não quero, isso me constrange, né? Você não pode tratar essa pessoa, você tem que mandar a pessoa embora. Então dizer, não, o senhor tem que continuar homossexual, é obrigatório. Né? Quer dizer, se tentar tirar o sujeito daquilo, chega lá o conselho de psicologia e vai te perseguir. Eu já vi casos desse tipo. Eu não sei se é uma orientação publicamente assumida ou se é uma coisa embaixo do pano, mas sei que eles fazem isso, eles fazem. Então, essa coisa desse Stephen Murray, eu não li o livro, mas eu estou alertado para isso e vou ler mais que depressa, porque parece que é muito coincidente o que ele diz daqui do que eu li sobre os índios do Xingu e em vários outros
tem referência a várias outras culturas em que acontecia a mesma coisa, que a homossexualidade ela desaparecia tão logo que tinha o rito de passagem para a maturidade. Né? Não é que ninguém fosse contra, que simplesmente era uma, vamos dizer, uma experiência, uma etapa da vida, o sujeito passava para outra. Né? E foi que nem o negócio do japonês, quem colocou, colocou, quem não colocou, não coloca mais. Então, vamos lá, aqui outra pesquisa, a eutanásia é reprovada por 57% da população. Né? E aqui temos... Olha, aqui tem um negócio interessante. A Emanuele Carvalho me manda uma carta dizendo que a 51ª sessão da Comissão da Condição da Mulher na ONU, em 2007, exigiu, aspas, a eliminação de todas as formas de discriminação em relação às meninas, discriminações que levam ao infanticídio feminino e à seleção sexual pré-natal. Ou seja, a ONU é contra a pessoa abortar porque descobriu que o feto é menina e ele que é menino, então manda abortar. Quer dizer, uai, todos os motivos são justos para abortar, menos esse. Por quê? Quer dizer, que coisa mais absurda. O aborto é livre ou não é livre? Ou você quer aborto para todo mundo, tá certo? E deixa o negro escolher o sexo do filho à vontade. Agora dizer, não, você não pode fazer a discriminação sexual pré-natal. Não pode fazer a discriminação sexual, mas pode matar por outro motivo. Ah, matou porque não quero. Me deu na cabeça. Matei por frescura, tá certo? Quer dizer, o que a lei do aborto quer é o seguinte, é o direito ao homicídio por frescura. Quer dizer, deu na cabeça que pode matar, pode matar. Agora, se é porque não quer menina, isso não pode. Ora, porra. Agora, olha, esse pessoal de esquerda, eles não tem vergonha mesmo. Aqui, por exemplo, aqui, eles andaram, o pessoal do desarmamentista andou fazendo uma campanha danada para ver se pegava coisa de desarmamento, nunca pegou, tá certo? Daí o que eles fazem? Aqui tem uma lei, no estado de Virgínia, você pode andar com arma até na rua. Você pega espingarda, sai com a espingarda na rua, não tem nenhum problema. Você não pode andar com arma escondida. Se descobrem que você está com o revólver embaixo do paletó, tu vai para cana. Porque eles partem do princípio muito certo de que se o negro está com a arma escondida, ele está com treta. É certo? Ao passo que se está apenas com uma espingarda, com um revólver, bom, o negro foi caçar, foi praticar tiro ao alvo, é alguma coisa pública, que ele não tem o que esconder, é uma coisa honesta. Muito bem, o que os desarmamentistas fizeram? Tem um jornal aqui na cidade de Roanoke, publicou uma lista de todo mundo que tinha licença para andar com arma escondida. Você pode ter arma escondida, mas você tem que ter a licença, tá certo? Para ter arma em geral, você não precisa de licença nenhuma, você vai na loja e compra. Mas se você quer andar com arma escondida, você tem que tirar uma licença. O que os caras fizeram? Publicaram a lista de todo mundo que tinha licença, só para sacanear os caras. Quer dizer, mas agora a NRA, National Rifle Association, fez lá um processo e o procurador-geral da Virgínia mandou parar com a brincadeira, mandou tirar as listas do ar. Mas é assim, esse pessoal, se a gente não fica de olho neles, eles sempre é que nem barata. Você acende a luz, ele some. Apaga a luz, as baratas vêm tudo de novo. Tem alguém na linha aí, vamos ver quem é. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Olá, aqui é Marcos de Porto Alegre falando. Oi, tudo bem? Tudo bem, eu sou o dono da comunidade lá do Jardim das Aflições, no Orkut. Ah, muito obrigado. Ah, não, é um prazer. Não, é o seguinte, é mais uma reflexão, a minha questão que eu quero levantar. É sobre no seu livro Imbecil Coletivo, quando o senhor fala, lá no último artigo, que o senhor define o imbecil coletivo, e aí fala o seguinte, aqui até vou ler aqui, estou com o livro aqui, só um minutinho. O senhor diz, vou dizer a ideia assim, que o senhor fala que a única capacidade, capacidade de ação frente a esse vazio, essa coisa obtusa não, desculpa, estranha, que é o imbecil coletivo, esse nada, a única capacidade do cético de agir é a raiva, é o ódio, é a explosão, a ação pura e simples da violência, né? E eu estava conversando esses dias com uma psicanalista, esse tempo, relacionando a ideia de raiva com sentimentos do dia a dia, enfim, e nos deu uma luz, assim, no sentido de que a raiva, ela é a única ação possível frente ao nada, ao vazio, ao falta de sentido das coisas. Isso confere com as
De certa maneira, sim, mas a gente vê o seguinte, que existe um bocado de raiva induzida. Por exemplo, todos esses grupos ativistas, eles têm toda uma técnica de enraivecer o outro e não permitir a expressão da raiva. Uhum, sim. Quer dizer, é uma coisa que aprenderam, eu acho que gravando briga de marido e mulher, porque mulher sabe fazer isso mais que ninguém, né? Quer dizer, que provoca, o cara fica bravo e diz, você está cheio de ódio. Então ele te induz ao ódio, te induz à raiva e não deixa você expressar. Quer dizer, daí você vai ficar com mais raiva ainda. Tá certo? Então por isso que eu já sou favorável a expressar logo de cara. Já mando o nego tomar no cu na primeira, para você não ficar com aquela coisa engasgada. Né? Eu tenho por norma o seguinte, se alguém te ofende ou te persegue, você faz o seguinte, ou você devolve na mesma hora e na mesma medida, ou mais ainda, triplicado, quadruplicado, ou então você perdoa 100%. Agora, o que não pode é ficar guardando aquele negócio no coração, pô. Ah, claro. Então, eu não sou contra a raiva, não. A raiva é uma coisa inteiramente normal. Você leia o soneto do Cruz e Souza, Ódio Sagrado, é um clássico da nossa língua. Né? Quer dizer, que tem coisa que você não pode ser morno, você tem já que soltar os cachorros logo de cara, pô. É que parece Agora, que se o pessoal faz uma campanha contra o ódio, não pode odiar mais. Quer dizer, você acha que essas pessoas todas, feministas, esses gay radical, essa coisa, você acha que as pessoas vivem com o coração cheio de amor e os raivosos somos nós? Ah, que brincadeira é esta? Esse pessoal ao contrário. Eles vivem rosnando. Né? Não, é que a ideia... Ah, desculpa. Diga. Não, é que a ideia que eu tenho, assim, que eu compreendi da ideia da raiva, falando dentro do ciclo da psicanálise, essas coisas assim, é que ela, vou dizer assim, para a raiva de certa forma aparecer, ela tem que estar esvaziado o sentido daquilo que tu tá colocando em pauta. Porque no momento que tu não encontra uma saída, depende daquela história. No momento que você não encontra eu perdi a palavra. Você pode repetir a frase? Não, é que se o que tu coloca de ideia não tem sentido, eu vou dizer assim, se tu não tem uma saída de forma a expressar qualquer sentimento que seja, isso acumula e estoura. Então, Claro. Existe uma relação básica, acredito, entre o sentido de tudo que se diz, enfim, do que se sente e da falta dele com a raiva, no caso. Claro, agora tem outro aspecto. Você vê que desde os tempos dos gregos, o pessoal já sabia do poder curativo da palavra. Aquilo que você não consegue verbalizar, aí fica, vamos dizer, se agitando dentro de você, você não sabe o que é aquilo. Você dá o nome errado para o sentimento. Isso aí é uma sintomatologia brasileira geral. As pessoas elas têm um problema, se queixam de outro. Quer dizer, a expressão não combina com a experiência da realidade. Quer dizer, a língua está muito estereotipada. Você só pode repetir aquelas mesmas fórmulas que saem no jornal e isso está ficando cada vez pior. Então você não tem os nomes apropriados para dar as coisas. Como não há mais escritores para revigorar a língua, tá certo? Os bons escritores que tem 3 leitores, né? Por exemplo, o grande poeta nordestino Alberto da Cunha Mello. Quem lê Alberto da Cunha Mello? Eu, Bruno Tolentino e a mulher dele e a mãe dele. E pronto, acabou. Tá certo? É um tesouro, é uma joia, mas ninguém leu. Então, o Ângelo Monteiro, né? O Ângelo Monteiro escreveu umas coisas maravilhosas, ninguém lê também. Então, os bons escritores ficaram isolados, né? E aí está cheio em volta de Luiz Fernando Veríssimo, né? Leonardo Boff, dizendo besteira pra caralho. Então, a língua perdeu a expressividade. Quando perde a expressividade, as pessoas não conseguem mais expressar a sua experiência real. Então, elas falam de outras coisas, falam de estereótipos. Naturalmente, os sentimentos não verbalizados, vamos dizer, eles entram num processo como num forno, né? Sim. E no fim acaba em explosões de violência. De repente o nego torce o pescoço da mulher. Não quer dizer que ela não merece. Algumas até merecem. Não precisa fazer uma coisa dessa, pô. Mas, então é isso mesmo. Obrigado pela atenção. A minha não merece, não, que ela é muito boazinha. Não, eu não tenho nada com eu é que mereço. Mas alguma experiência que eu tenho, algumas realmente merecem uma torcidinha, pelo menos no braço. É isso aí, tem um manual islâmico, né? Como é que você deve bater na sua mulher. Tem um sujeito aí passou não, muito obrigado. Eu preciso ficar cristão mesmo. Tá bom assim. Exatamente. Tá certo, Olavo? Então tá, obrigado pelo seu eu agradeço e parabéns pelo trabalho, tá muito bom. Obrigado, e obrigado. Cristo pro senhor aí. Um abração. Abraço, tchau, tchau. Alguém aqui tinha me mandado uma carta, eu não estou achando a carta e não vou poder dar o nome do sujeito. Um pouco sobre Cuba, sobre dando uma dica aqui. Olha, eu não vou conseguir citar o nome do cidadão porque eu não estou achando a carta, mas eu me lembro claramente dela. Dizendo o seguinte: vocês vão no YouTube
e procurem o título Las Torturas de Fidel. E vocês vão ver lá, né, as entrevistas do pessoal que fez lá o Livro Negro da Revolução Cubana, contando, né, todo o horror, quer dizer, a tortura incessante de prisioneiros que é em Cuba. Não é essa tortura de brincadeira que os caras fazem em Abu Ghraib, não é esse negócio de botar calcinha na cabeça do fulano, não. Peidar na cara dele, não é isso, não. É tortura de... tá aqui, tá aqui. Rafael Guimarães. Rafael, muito obrigado pela dica, isso é muito importante, isso tem que ser divulgado para todo mundo. Procurem no YouTube, o título é Las Torturas de Fidel. São vários e-mails, né? E também, bom, tem vários ali, todos eles, incluindo entrevistas com o cidadão que está montando este livro negro da Revolução Cubana. E, então, com isto, encerramos aqui o nosso programa. Sobraram algumas cartas importantes aqui, eu vou ver se a semana que vem eu leio aqui, mas por hoje já acabou o nosso tempo. Então, muito obrigado a todos e boa noite.